Estamos gravando. Ah, a pergunta que eu recebi é sobre entropia, que eu vi que ficou um assunto extremamente confuso em aula, mas acho que depois de. Foi tu? Ok. Ah, depois de ficar umas, sei lá, umas 3 horas pesquisando sobre o assunto e acabar num vídeo da USP de química da faculdade, falando sobre variabilidades infinitésimas, eu acho que eu tenho propriedade suficiente para tentar explicar para vocês. E não é tão complicado assim. Ah, ah, Estrutura de proteínas. Tá, ok, eu posso passar um pouco sem problema. Ah, tá, deixa eu pensar como é que eu começo isso. Porque eu acho que uma grande dúvida que provavelmente vocês tiveram foi que vocês não tinham ideia do que fazer com aquilo. É, exatamente. Tipo, o que que esse cálculo me diz, sabe? O que que eu faço com ele? Eu montei uma pequena apresentação de slides que eu comecei e aí eu não terminei, mas eu acho que o que eu fiz já é o suficiente. Ah, qual que é o ponto? Tudo, tudo, absolutamente tudo na natureza e no universo que a gente vive, eu vou trocar de tela. Tudo no universo que a gente vive obedece à lei da entropia, que é o quê? As coisas tendem a estar num estado de menos energia. As coisas tendem à desordem, sempre. E isso não é exceção na gente e nos seres vivos, porque a gente às vezes ouve sobre o dilema da vida, porque a vida ela tende à organização ao invés da, da desordem, mas na verdade tudo que a gente faz é terceirizar o processo. Eu tava revendo essa parte na edição. Eu não vou colocar todos os meus erros, todas as minhas gafes, porque não faz sentido, eu não tenho toda essa paciência e nem todo esse tempo. Mas essa parte eu ocorri de ver e eu só queria explicar que a gente não exatamente terceiriza o processo, porque não é como se a gente tivesse ah, muita energia o tempo todo. É mais um processo de burocratização. A gente coloca muitas escadinhas para a entropia conseguir nos alcançar, mas ela nos alcança. Por exemplo, quando acho que o exemplo da fotossíntese ele é bem didático, porque ok, a planta em si, eu tenho um slide aqui que eu fiz que é sobre a questão do, eu vou compartilhar aqui, peraí. Ahn, Aqui, bom, vocês estão vendo minha tela, eu vou dar um full screen aqui. Imagino que vocês estejam vendo a, a tela do coiso. Eu não consigo ver meu preview por algum motivo. Aqui. Tá. Ah, nesse cálculo, basicamente, a gente tem o, a entropia e a entalpia do, da fotossíntese, tá? Que diz que, basicamente, a gente precisa de 2.800 kilojoules por mol de energia para transformar
Desculpa, eu tô meio perdido. Eu, eu, depois que eu entrar, eu entro, calma. Deixa eu só dar uma relembrada nisso aqui. É, ok. A energia necessária para a gente formar uma glicose a partir de gás carbônico e água é de 2.800 kJ por mol. É muita energia. Só que a entropia que isso gera, ela é muito pequena, ok? E isso não faz sentido. Isso seria uma reação ahn, não espontânea, tá? Só que o que acontece? Existe o Sol. Ah, só que, tipo, ele explicou um negócio de isso, tem que estar plugado em alguma coisa, né, e tudo mais. Ah, eu gosto de pensar o seguinte, tá? Isso aqui a gente tá. Essa reação que mostrou aqui, a gente tá tirando uma foto do momento. E nesse momento não tem luz. Nesse momento aqui, a gente olhou pra planta e falou, ela precisa dessa energia e ela não tem essa energia. E aí, isso é não espontâneo. Porém, a gente usa luz, a planta usa luz para fazer a fotossíntese. E essa luz vai estar representada no cálculo. Sempre que a gente vê um cálculo de fotossíntese, vai ter lá, tipo, carbono, com água, e aí tem, tipo, luz em cima, e o restante que é glicose e oxigênio, né? Sim. E aí, isso vai ser uma ah, reação espontânea. Porque a luz do sol vai ser energia suficiente para fazer. Eu tô me perdendo muito na explicação. Me dei uma guia aí, por favor. Da dúvida, de novo. Tá. Eu não expliquei bem. Ah, então, o sol seria o agente que se liga no sistema da fotossíntese. Sim, sim, esse é o agente. Mas eu vou começar o slide desde o começo. Não desde o começo, porque a primeira parte eu. Mas aqui, eu fiz um esqueminha, se vocês quiserem printar, tá aqui. Deixa pra vocês printarem. Ah, que é o seguinte. Vocês entendem o que que é ah, acumular energia e liberar energia? Aqui no endotérmico, e eu escrevi endotérmico duas vezes, inclusive. Isso aqui é exotérmico. Vocês entendem o que que significa liberar energia? Tá. Liberar energia ah, é, tipo, você ceder à entropia, basicamente. Por exemplo, se eu tenho ah, um. Deixa eu pensar no. Por exemplo, um cubo de gelo, tá? Um cubo de gelo, ele tem uma energia acumulada nele. Ou é o contrário? Agora eu me perdi um pouco. Não é a mesma coisa. Por exemplo, você tem a molécula de ATP, tá? A molécula de ATP, ela basicamente ela tá engatilhada pra reagir com alguma coisa. No momento que ela reage com alguma coisa, no momento que ela libera,
aquele fosfato, ela tá liberando energia, ok? Perfeito. Só que existe a opção contrária, que é você acumular energia, que é produzir o ATP, por exemplo. Para tu produzir o ATP, tu fala assim, seguinte, entropia. Você está de frente para a entropia, você fala, seguinte, entropia, eu gostaria de acumular energia. A entropia vai dizer, beleza. Porém, você vai desordenar em algum lugar. Então, o que que é a desordem, por exemplo, da fotossíntese? A desordem da fotossíntese pode ser tanto o processo de reação do, do hélio com, quer dizer, do hidrogênio com hidrogênio que forma hélio. Além do mais, para essa energia do Sol chegar na planta, essa energia está sendo emitida para todos os lados também. Pouca parte da energia do Sol chega na planta. E fodendo que o Moodle tem tempo de gravação. Tudo bem, depois eu junto, eu acho. Ou eu gravo no OBS. Enfim. Ah, formar moléculas e quebrar moléculas. ah, eu acho que dá pra ir nesse esquema, sim. E entropia seria a tendência dos corpos de liberar energia. Sim, é isso. Ah, juro pra vocês, ontem eu tava montando tudo isso e eu tava pensando, nossa, vai ser tão legal quando eu explicar isso, porque eu tinha pensado tudo. E aí eu esqueci tudo. Mas enfim. Ah, mas aí, tipo, por exemplo, pra gente gerar ATP, pra gente acumular energia, a gente precisa desordenar o resto. O que que a gente desordena? Por exemplo, o pão que a gente come. A gente pega, começa a desfazer aquele amido todo. A gente está desordenando aquilo e transformando em outra coisa e acumulando de novo essa energia. Só que nunca é perfeito. Aquela energia que, que tinha no pão não vai ser a mesma energia que está na gente. A gente vai ter muito menos. Eu vou abrir a janela porque tá muito calor aqui. Ahn, e esse processo, esse cálculo em si, ele pode ser muito arbitrário, tá? Porque, como eu disse, ele é uma foto. Ele é uma foto de um momento e a gente pensa, tá, o que que vai acontecer diante dessa foto que a gente tá vendo? Ahn, então, por exemplo, eu vou usar uma analogia que eu tava pensando. Um arco e flecha, tá? Eu posso tirar uma foto com arco e flecha assim, puxado, tá? E quando eu tirar essa foto, eu vou perguntar pra vocês. A flecha voar é um processo espontâneo ou não espontâneo? Ela é um processo espontâneo. Por quê? Porque, exatamente. Desculpa, eu fiquei com medo de. Enfim. Ela é um processo espontâneo porque eu já tenho toda aquela energia acumulada. O que que é mais fácil? Puxar mais pra trás? No caso, o que é mais fácil? Ela ir pra trás ou ela ir pra frente depois que eu soltar? Obviamente é ir pra frente. Agora, se eu pego, eu tô assim com o arco, tá? Eu tô com a corda normal no lugar, tá? E eu pergunto, ah, qual é a energia necessária pra essa flecha voar?
Aí eu tô falando de dois processos. Ao contrário do primeiro, que eu já tinha feito o primeiro processo, eu tô falando de dois processos. Eu tô falando do processo de puxar a corda e depois soltar. E no momento em que o arco está assim, esta reação é uma reação não espontânea. Ela exige uma força. Quando eu puxar o arco para trás, quando a luz incidir na planta, quando eu puxar o arco para trás, essa reação não é mais não espontânea. Essa reação vira espontânea no momento em que tu tem energia suficiente para ocorrer essa reação. Eu não sei se eu deixei, se eu me expliquei bem. É meio esquisito, mas essa questão de ser arbitrário, eu acho que é uma coisa que faltou um pouco explicação de eu posso decidir quando que eu quero, o que eu quero que seja meu reagente e meu produto, a todo momento. Sim, toda reação é espontânea. Tipo, toda reação que ocorreu, ela é espontânea. Em algum momento ela não era. Isso que é o louco. Porque, por exemplo, um gelo numa geladeira que tá lá, é uma reação espontânea ele derreter? Não, uma reação não espontânea. Agora, se eu boto um gelo em temperatura ambiente, é uma reação espontânea ele derreter? Obviamente que sim. Ah, então, tudo depende do que tu tá considerando no teu meio. Ah, a gente, tipo, do que tá acontecendo no teu sistema, desculpa. Tudo depende do que tu tá considerando no teu sistema. Depende do recorte, exatamente. Ah, exatamente. E aí depende se é um sistema aberto, se é um sistema fechado, se é um sistema isolado. Sistema isolado não existe. Ah, sistema isolado é um conceito ideal, mas a gente pode aproximar ele disso. Eu quero muito saber o que acontece quando eu perco, quando acaba o tempo de gravação. Se eu perco totalmente qualquer direito de gravação ou se eu simplesmente tenho que começar de novo. Mas enfim. É basicamente isso. É uma coisa muito arbitrária e é uma foto que tu tira do momento. Se nesse momento o gel está na geladeira e ele não tem calor suficiente, ele não vai. O, a energia livre de Gibbs é positiva. Porque ele está mais tentado a fazer o caminho inverso. Ele está mais tentado a congelar do que a ir para o produto. E, de novo, o que a gente decide que é produto e reagente é totalmente arbitrário. A gente pode dizer que é o contrário. A gente pode dizer que a água é o reagente e o gel é o produto. Desculpa. Enfim, não importa. Qualquer um dos dois. Eu acho que deu pra dar uma mini explicada. Tinha alguma coisa que eu achei que ficou faltando também na aula. Então, vamos trazer o exemplo que ele deu na aula da, da pedra levantando uma pessoa, tá? A gente tirou uma foto do momento que não tinha mais ninguém trabalhando para levantar aquela pedra. A pedra estava suspensa no ar na mesma altura que a pessoa, tá? Quer dizer, a pessoa estava no chão. A gente tirou uma foto naquele momento. Naquele momento é espontâneo que a pedra caia e levante a pessoa.
E aí eu tiro uma foto de novo, no momento do chão. Naquele momento, não é espontâneo que a pedra levante. A gente precisa de uma força. Se a gente vê pessoas puxando aquela pedra, se a gente tira uma foto de pessoas puxando aquela pedra, aquilo volta a ser espontâneo, porque existe uma energia fazendo aquilo. Existe energia suficiente no sistema para que aquela pedra esteja levantando. Faz sentido? Perfeito. O que ele mostrou em aula, é só um cálculo de interpretar o que está acontecendo e interpretar a média atualmente. Mas pelo menos isso pra mim foi um conceito que eu só entendi na faculdade, tipo de entender mesmo. O que é a temperatura? Eu acho que eu não vou ficar pedindo porque daí vocês têm que pegar o celular e tudo. É, já tá falando nada dos átomos, exatamente. Inclusive, me responde se é muito pai eu ficar pedindo pra vocês responderem. Ah, se for muito pai, é a última coisa que eu peço. Ok. Sim, é a agitação dos átomos. Mas eu gosto de falar que é a tendência deles quererem se dar porrada. Porque quanto maior a temperatura, mais eles. Não, tranquilo. Quanto maior a temperatura, mais eles se colidem um com o outro e mais caóticos eles ficam. Então, por exemplo, eu peguei esse exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma caixinha, tá? Uma caixinha. E eu organizei ali 10 bolinhas azuis e 10 bolinhas vermelhas, tá? Numa temperatura aproximada a 0 Kelvin, ou seja, a caixa não tá se mexendo. Aí eu pego, começo a chacoalhar essa caixa assim, e essas bolinhas vão se agitar. E aí, de novo, eu tiro uma foto desse momento. Essa é a foto. A temperatura aumentou e eu tirei uma foto. Ahn, Tendencialmente, essas coisas tendem à desordem, como disse nossa amiga entropia. E a desordem, ela é meio desordem, mas ela é meio ordem também. Porque o que estatisticamente seria a desordem? Ter 5 para cada lado. Eu tirei uma foto nesse momento aqui, em que tinha 4 bolinhas azuis desse lado, 4 bolinhas vermelhas desse lado e 6 de cada desse lado. Ou seja, tendencialmente, na nossa reação, que a gente fala, ah, isso aqui não tá no equilíbrio. Tendencialmente, essas bolinhas da direita, eu não sei se é direita porque eu não sei se está espelhado, mas essas bolinhas da direita querem ir para a esquerda. Não querem, né? Mas estatisticamente é o mais provável de ir para a esquerda porque tem mais espaço. Enfim, aí, chacoalhei de novo, tirei mais uma foto. Agora a gente tem 6 bolinhas desse lado, 5 desse, 4 azuis desse e 5 desse. Ahn, É muito difícil, estatisticamente impossível, eu voltar a ter isso aqui, tá? A não ser que eu, eu proteína, vou lá e organizo eles dessa forma, tá? Ahn, o que que eu queria dizer com isso? Que, ahn, eu queria relacionar a temperatura com a entropia. Tá, desculpa. Quanto maior a temperatura, mais caóticos esses átomos ficam. E quanto maior a temperatura, mais vontade eles têm de se dar porrada. Mais vontade eles têm
de pegar isso aqui e, e mandar pro caralho. De jogar isso o mais longe possível. Então, ah, é uma coisa que eu tava pensando sobre esse cálculo, porque o cálculo, ele é temperatura vezes a entropia. Então, se essa reação tem uma entropia positiva, que significa que ela desordena, quanto eu quero tentar fazer isso de um jeito que, se eu ficar falando, eu tenho certeza que vai ficar difícil para explicar. Eu vou criar um whiteboard, olha só. Sim. Imagino que você esteja vendo um quadro branco. Então, é G igual a H, minha letra é péssima, menos E vezes S. Eu vou tirar os deltas porque, enfim. Ah, H é acúmulo de energia, tá? T é a temperatura, S é a entropia. Se eu quero acumular energia, eu preciso que a entropia seja menor para eu ter energia suficiente para fazer esse processo. O que acontece? Quanto maior é o custo, quanto, calma, quanto mais caótica é a reação, por exemplo, se eu tenho uma entropia de 10 e uma entropia de 100, quanto maior for a temperatura, mais caótico ainda eu deixo. Então, num processo em que eu tenho ah, uma desordem, quanto maior a temperatura, mais eu vou ajudar esse processo a ocorrer. Porque mais as moléculas vão estar tentadas a se dar porrada pra tudo quanto é lado. Faz sentido? Escreve um sim aí no quadro. Tá, não, não precisa. Mas caso seja mais fácil, você pode escrever um sim no quadro também. Ah, enfim. Agora, se a entropia for negativa, ou seja, se eu organizar de depois da reação, então isso aqui é negativo, o que que isso me diz? Isso me diz que vamos fazer o cálculo simples aqui, por exemplo. Eu tenho 10 de entropia, tá? E eu acumulei, sei lá, 8 unidades de unidades, tá? E a temperatura a gente vai ignorar nesse momento. Perfeito. Temperatura é 1 vai ser ok. Então, eu vou ter um G de -2. Ou seja, eu vou conseguir fazer a reação. Se a minha temperatura for, sei lá, 10, esse número vai virar 100. E eu vou ter um G de 92. Ou seja, essa reação, ela tá muito mais tentada a acontecer. Ela vai acontecer muito mais vezes, inclusive. Agora, se eu tenho uma reação em que o número é negativo, eu esqueci de mudar, mas. Agora, se eu tenho uma reação que o número é negativo, ou seja, se eu tenho -10, lembrando, acumular energia tá muito ligado, não, não sempre, mas, por exemplo, no ATP, tá muito ligado à organização, tá? Então, por exemplo, eu quero formar um ATP aqui, perfeito? Tô querendo montar um ATP aqui.
quando a temperatura é 1. Digamos que a entropia seja -10. Não é, tá? Mas digamos que a entropia seja -10. O que que vai acontecer? Vai dar 2 aqui. Ele vai dizer, não vai acontecer isso aqui, ok? Por quê? Porque não tá conseguindo se organizar, né? Agora, me diz o quão mais difícil é se organizar quando as moléculas estão 10 vezes mais agitadas. Opa, isso aqui, esse menos aqui não existe. É muito mais difícil. Isso aqui é 100. É menos 100 no caso. E aí vai dar menos 92. Não, vai dar mais 92, né? Porque, enfim, é invertido. Eita, o Eduardo tava querendo entrar. Olá. Então, é basicamente isso, assim. Tipo, quanto maior a temperatura, mais fácil é fazer reações que a entropia é positiva e mais difícil é fazer reações em que a entropia é negativa. Eu tô explicando tudo isso por motivo nenhum, na verdade. Eu, particularmente, acho que ele não vai cobrar isso, tá? Vocês não confiem totalmente na minha palavra, porque, de novo, eu não faço essa cadeira faz não sei mais quantos semestres. Mas esse cálculo que ele mostrou e toda essa introdução de entropia é, foi para dar uma base de como a gente entende o metabolismo e como a gente entende o nosso corpo e o mundo ao nosso redor. Ah, eu acho que eu vou passar para tua dúvida de que tu queria saber da primeira aula, né? De metabolismo. Era a primeira aula de metabolismo? Eduardo tem alguma dúvida, inclusive? Só veio acompanhar o raciocínio. Por que deu mais 92? Tem algumas legendas tapando a minha tela e eu não vi se tu escreveu mais alguma coisa. Ah, por que que deu mais 92? Vamos ver. Ah, eram 8 de H, né? E era 10 de temperatura e -10 de entropia. Se eu não me engano, era isso. Aí a gente faz 10 vezes -10, que dá -100. E aí aqui é o menos porque é H menos S. Então fica 8 menos -100, que fica. É verdade, fica 108. Me desculpa. Eu. Tu consegue ajudar ela, Nathalie? Eu não sei como é que funciona, mas tem como logar Join with Audio, né? Que tem uma opção. Ah, alô? Agora sim. Teu microfone tá aberto. Ah, é uma coisa que o Zoom faz automaticamente. Ai, desculpa. Mas agora eu tô ouvindo. Eu não sei como desativa. Calma, deixa eu Ah, ver. eu posso mutar pra Poxa, ti. como é que desativa? Eu posso desativar pra ti, mas tem. Eu acho que se tu apertar na tela, tipo, Tá, aparece uma pode barra ser, embaixo. obrigada. Mas perfeito. Bom. Ah, tá.
Então é 108 mesmo. Eu fiz o cálculo errado. Isso aqui era pra ser um 8. Ah, enfim, faz sentido. Quanto, quanto maior a temperatura em uma reação de entropia positiva, mais fácil é fazer a reação. Quanto menor a temperatura em uma reação de entropia negativa, ah, quanto maior for a temperatura em uma reação de entropia negativa, mais difícil é fazer aquela reação. Ah, isso desconsiderando, por exemplo. Não, desconsiderando porra nenhuma, na verdade. Esquece. Ignora. Mas enfim, Eduarda, eu tinha perguntado antes se tu tinha alguma dúvida. Eu vou passar a primeira aula de metabolismo. O segundo sinal de menos, vamos lá. Ah, isso aqui não é uma caneta. G igual. Por que eu fico apagando? Enfim. G é igual H menos S. Ou seja, eu vou acumular energia, mas a entropia vai me cobrar. Perfeito? Perfeito. Então, mas a entropia pode ser negativa. Eu posso. Geralmente vai ser uma reação em que isso aqui é negativo também, né? Mas, tipo, a gente criando essas reações hipotéticas, eu posso dizer, eu quero uma reação que acumule 8 de energia, só que ela vai organizar, a entropia vai ser menos 10, ela vai organizar. E daí tem o menos da reação e o menos do valor que a gente deu. Eduardo, eu estava explicando, inclusive, que isso aqui vocês não precisam necessariamente saber, tá? Ah, isso aqui eu tô dando uma explicação maior. ah, eu imagino que não. Eu tava falando, eu imagino que não, porque, enfim, no tempo que eu tô na cadeira, quando eu fiz a cadeira, eu não precisei disso. Mas eu tô explicando porque eu acho essa parte interessante. Ah, a gente já falou, eu já expliquei um pouco de entropia antes, mas depois que eu resolver a dúvida da Nathalie, a gente volta no teu ponto daí. Primeira aula de estrutura de proteínas, vamos lá. Ah, cadê? Mitocôndria, não. Expressão gênica, estrutura de proteínas um. Aqui. Vou baixar. Pronto. Joga pra cá e compartilha a tela. Onde é que tá? Aqui. Vocês estão vendo então. Eduardo, só avisando. ah, maior temperatura igual entropia positiva. Não exatamente. A temperatura e a entropia são coisas diferentes. Ah, será que eu volto ali? Será que eu faço aqui? O que tu prefere? Ah, quanto maior a temperatura
Na entropia positiva, mais fácil de fazer a reação. Quanto maior a temperatura na entropia negativa, mais difícil de fazer a reação. Ah, só avisando que o Zoom, ele aparentemente é péssimo para quem é pobre. Como eu não tenho Premium, ele desliga a chamada inteira a cada, tipo, meia hora. Mas é só voltar pelo mesmo link que tu entrou. Na semana que vem eu já resolvo isso. Enfim. Ah, essa aula é de estrutura de proteínas. Ok. Ah, aqui basicamente diz que principalmente proteínas, primeiramente proteínas são essenciais e que elas têm funções diversas. Elas podem ser enzimas, elas podem ser estruturais, como na creatina, e elas podem fazer reações também. Elas têm funções diversas e elas são, tipo, a principal coisa, assim. Ah, isso aqui são vários aminoácidos que se juntam, formam uma linha, e aí isso aqui vira uma proteína. Ah, essa aqui, eu tô explicando muito mal, eu acho. Ah, essa aqui é a estrutura básica de um aminoácido. Grupamento amina e grupamento ácido carboxílico, se eu não me engano. E aí forma um aminoácido. Ah, e aí aqui embaixo é um radical. O que é um radical? Ah, eu não tô transmitindo? Pera, eu não tô transmitindo. Ah, tenta. Deixa eu pensar. Sabe pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Tá, lá em cima, na esquerda, na esquerda acima, eu acho que tem duas abas. Ah, pelo menos pra mim tem isso aqui em cima, ó. Mas a gente. Bom, a gente tá vendo a. Isso, a gente tá vendo as estruturas de proteína da ONU, desculpa. E eu estou no slide. Que slide que eu tô? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Ah, tá. Enfim, é a estrutura básica de um aminoácido. Tá, eu tava falando da radical, desculpa. Ah, o radical é qualquer coisa que pode estar ligada a um aminoácido. Existe uma certa lista, não é qualquer coisa. São 20 e poucos aminoácidos, se não me engano. 21. Ah, mas eles têm uma estrutura variada aqui. É isso que difere eles um do outro. Perfeito? Tá. Aqui ele basicamente mostra que os aminoácidos eles são quirais, né? Ou seja, eles não se, se sobrepõem um com o outro. Eles têm uma diferença
de destrógeno e levógeno, ahn, e que eles são uma estrutura tridimensional. Isso é importante, tá? Eles serem uma estrutura tridimensional é essencial pro que é um aminoácido. Mas enfim. Aí ele mostra grupos de aminoácidos apolares. Vocês não precisam decorar isso aqui, até porque vocês vão estar fazendo prova online. Então vocês podem checar isso aqui a qualquer momento. Imagino. Ah, proteínas, quer dizer, aminoácidos polares agora. E aminoácidos de grupos aromáticos. E os positivamente. Ah, é importante eles terem essa distinção, porque, por exemplo, grupos apolares, eles vão geralmente estar associados com partes apolares. Por exemplo, se eu quero. Não sei se é um exemplo real, tá? Mas, por exemplo, se eu quero digerir um óleo que é apolar, eu vou provavelmente usar um sítio de ligação de um aminoácido apolar também. Eu vou ter uma região apolar para lidar com isso. Agora, se eu tô na água, por exemplo, eu quero que tenha uma região polar para eu interagir com a água. Aí nós temos grupos aromáticos que tem esse anel de benzeno, o anel aromático, e grupos positivamente carregados, que, de novo, ah, são importantes porque se em algum momento eu quero me ligar com alguma coisa específica, é interessante que às vezes eu tenha um grupo positivamente carregado para isso. De novo, é tudo sobre diversidade das funções. Não, eles não interagem só com quem tem anel. Ah, até porque eu imagino que grupos apolares não interagem só com apolares. Eu dei um exemplo, mas essa combinação de coisas pode interagir de formas infinitas, assim, entre si. Pensa que. Pensa quantas sequências tu pode formar se tu pegar 100 espaços e colocar 22 proteínas ali. Meio que é mais comum que interagem entre si. Eu, esse aqui eu acho que não, tá? Grupos polares eu tenho quase certeza que eles estão relacionados à água, tá? Mas eu não posso te dar certeza. Ah, e também não é tão relevante assim, tipo. Isso é só um slide para demonstrar que existem tipos e existem esses agrupamentos que a gente faz para descrever. E tem os negativamente carregados também. E eu acho que agora acabou. Eu queria muito saber qual slide eu tô. Ah, eu tô no slide 12, tá, Eduardo? Caso tu precise estar acompanhando. Ah, isso aqui. Ah, tá. A cisteína, ela é um aminoácido, né? Só que o interessante dela é que ela tem um enxofre na ponta. E o que acontece nas proteínas, por exemplo, é que, por exemplo, tem uma sequência de aminoácidos fazendo isso aqui e tem uma cisteína com um enxofre pra cima, tá? Aí a proteína vai fazer isso aqui e esses enxofres vão se ligar aqui. Vai ter uma outra cisteína aqui em cima e esses enxofres vão se ligar e vai dobrar a proteína. Ah, isso é uma função estrutural. Tu precisa, às vezes, de formatos diferentes de proteína, porque o processo das proteínas, ele é químico, mas ele também é muito mecânico. Por exemplo,
ter uma proteína com um buraco no meio para passar alguma molécula, alguma coisa. Ah, isso aqui. Calma aí. Deixa eu ver se eu entendo o que que é isso. Ah, tá. Qual que é a parada? Eu tô entendendo a parada, calma. H... Vai ter oxigênio ligado aqui embaixo. Só que essa ligação. Eu vou pedir desculpa, eu não lembro o que que isso significa exatamente. Mas eu imagino que não seja tão importante. Desculpa, esse slide aqui realmente eu não faço ideia. Não tem nenhuma muita legenda, mas enfim. Ah, mas é basicamente o hidrogênio daqui passando pra cá. Isso aqui é a ligação entre dois aminoácidos e como ela acontece, tá? O que acontece? A gente tem esse aminoácido aqui com seu grupamento amina e o seu ácido carboxílico na ponta, tá? Tu consegue enxergar isso? Aqui, ó, o grupamento amina, ácido carboxílico. Aqui, mesma coisa. Tchu, tchu. Só que em um deles, esse lado tá aberto e no outro, o outro lado tá aberto. Enfim, eles se ligam, formam um lindo casal, ah, liberam H2O nisso, e aí eles formam essa estrutura aqui. E essa estrutura aqui é muito importante. Por quê? Porque ela. Eu acho que ele fala mais pra frente. Tá, eu vou explicar aqui. Eu acho que não tem problema. Ah, essa estrutura é muito importante porque a gente tem uma dupla ligação aqui. A gente sabe que o oxigênio é muito eletronegativo. Então ele vai puxar o elétron para ele. Só que o N também é bem eletronegativo. Não sei se vocês lembram do FON. Vocês lembram do FON? Que é o flúor, oxigênio e nitrogênio em nível de eletronegatividade. Enfim, eles vão batalhar por esse elétron. E aí vai ficar um negócio meio tipo, tá, tem uma dupla ligação aqui, mas aqui também meio que tem. E aqui meio que também tem. Eles vão ficar sempre nessa briga constante por esse elétron. E isso vai fazer, tipo, em uma ligação simples, sei lá, um carbono com carbono, vou botar aqui. Esses caras estão rotacionando o tempo todo. Esse cara tá fazendo isso aqui, esse cara tá, sei lá, tá fazendo isso aqui, tá? Porém, quando tem uma dupla ligação, eu desafio vocês a pegar dois palitos, colocar em dois isopores e tentar girar sem quebrar alguma coisa. Sei lá, falando atrozmente, bruscamente, mas o motivo que a gente não consegue girar o nosso braço 360 graus é que a gente tem dois ossos no braço, né? Não é, mas pelo exemplo, esse é o motivo, tá? A gente tem dois ossos, a gente não consegue girar nosso braço porque um osso tá interrompendo o outro. Aqui é a mesma coisa. Essa parte aqui, essa ligação aqui, ela não consegue girar. Ela fica travada ali. E isso forma uma, uma rigidez para
pra essa proteína. Faz sentido? Ah, esse não é um dos casos que ela quebra? Sim. Ah, posso repetir. Ah, só lembrando que a gente ainda tem 2 minutos na chamada, depois eu vou reabrir a chamada e daí vocês entram pelo mesmo link, como sempre. Ah, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para representar o que eu quero dizer aqui. Por exemplo, digamos que isso aqui, tá? Isso aqui é uma ligação, covalente, tá? E aí, os elétrons, tipo, estão girando sobre o eixo dela o tempo todo, tá? Eles estão girando pra cá, eles estão fazendo 360 toda hora, tá? Só que quando são duas ligações, eles não conseguem muito bem, porque é, porque sim. Tipo, eu tô tentando pensar num exemplo real porque ele é muito mecânico, ele é tipo algo que a gente consegue visualizar com a nossa cabeça. Mas eu não tô conseguindo pensar em nada no momento que represente isso. Ah, mas o dado está sendo compartilhado, aí tudo gira. Tudo menos isso aqui. Isso aqui fica estático. Isso aqui fica completamente. Completamente não. Mas isso fica bem estático. Ahn, que parte. Ai, é verdade. Tu não tá vendo a minha tela. No slide 16, a parte em amarelo é o que não mexe. Ah, eu tenho menos de um minuto e não vou me precisar explicar antes de acabar, porque eu vou ser interrompido no meio da frase. Ah, exatamente, umas partes giram e outras não. Porque eu preciso achar um exemplo disso